Boa noite! Como eu sempre começo. Esse começo da Márcia, às vezes, é tão alto que eu fico assim esperando com a Ela é voz. até mais baixo. Boa noite! Estamos aqui em mais um programa. Anote aí o seu programa sobre comportamento e cultura organizacional. Estamos aqui hoje, vamos receber aqui hoje um casal excepcional, maravilhoso. Estamos muito honrados de tê-los aqui, o Márcio e a Fabrícia, Márcio Schutz e a Fabrícia. As pessoas que nos formaram em Enneagrama e temos orgulho de fazer parte de ter essa formação com o Márcio. Então, hoje o programa vai ser especialíssimo. E estejam preparados aí com todas as suas dúvidas para a gente solucionar tudo que você sabe do Enneagrama. Você não sabe? Nossa, você está muito atrasado, então. Então, vamos lá? Bom, nós fizemos a formação deles faz tempo que a gente fez a formação com eles. Olha, eu achei um negocinho aqui deles, ó. Quer ver? Olha, não estou mentindo. Não dá para ver porque você está com a Mas câmera... faz muito tempo. Não dá para ver, você está com a câmera, não dá para ver nada. Eu sei, mas faz muito tempo. Sejam bem-vindos, meus queridos Márcio Schutz e Fabrícia. Põe eles na tela aí! Eles não são um casal lindo? Eles não são um casal lindo? Mesmo. Vocês também! Nós sempre nos miramos em vocês, sabe? Casal bacana, Você pode, não. Ai, imagine, vocês são super... Prazer ter vocês aqui, vocês nem imaginam. Já temos gente aqui na plateia. Aqui. Quem quiser fazer pergunta para nós, entra aqui. Fala, João Ribeiro. Valeu, seja bem-vindo, querido. Bom, gente, olha, nós e vai ter mais. Deixa eu é um prazer ter vocês aqui. Quem começa, Pavani ou você? Deixa eu começar. Então, tá bom, senão a gente se atropela. Eu estou aqui ansioso aqui. Gente, é muito legal ter vocês aqui. Vocês não têm noção do nosso orgulho de ter vocês aqui. São pessoas que a gente respeita um monte, aprendeu um monte. Parte do que nós somos é decorrência do que vocês foram capazes de instalar na gente. Sim. Faz mais de 10 anos, né? Quer dizer, mais, né, cara? A gente se conhece, porra. Acho que uns 15, se não for mais. Mais, acho que é mais. Foi em São Paulo o curso que a gente montou aí, né? Foi, Fabrícia, faz muito tempo. Eu nem sei quem é a apostila, mas não lembro a data. Foi. Então, e o nosso objetivo aqui, com esse nosso programa, esse programa já está na sétimo episódio, e a gente quer, basicamente, como eu anote aí, né? Anote do OT, né? Do olho de tigre, que é o que a gente... Tudo que a gente faz começa com a letra OT. A gente quer, nesses momentos, queridos, compartilhar com as pessoas os assuntos que nós consideramos base para o nosso trabalho. E um dos assuntos que nós consideramos base para o nosso trabalho é o Enneagrama. Por conta de vocês. Foi vocês que nos mostraram isso e a gente... Temos uma aula do nosso OT Science, que é só sobre Enneagrama, onde a gente explica de maneira rasa sobre cada um dos tipos. Mas no final, sempre a gente indica, no final de cada tema que a gente tem no OT Science, são 20 temas no OT Science, a gente fala qual é a empresa que a gente indica para as pessoas se aprofundarem. E nesse caso, no caso do Enneagrama, a gente não tem dúvida nenhuma que é com vocês que a gente indica. Mas eu queria aqui travar o nosso papo, não para falar basicamente dos eneatipos. Eu vou chamar minha cadelinha também aqui. A minha é o triplo dessa, não dá. E nosso objetivo não é, talvez, a gente... Acho que não dá tempo se a gente ficar explicando os eneatipos, talvez ficaria muito longo e talvez não fosse tão esclarecedor. A ideia é que, se as pessoas quiserem aprender o Enneagrama, procurem vocês realmente. No final, faça a formação com vocês, que é espetacular. Mas deixa eu começar a nossa live oficialmente perguntando para vocês o seguinte: o que é, então, o Enneagrama de tipos? Me conta aí um dado histórico, o que ele é? Como vocês definiram? Para quem não sabe, né? Para quem fala, o que é isso? Eu vejo lá aquela coisa, mas não entendo e tal. Então, um pouquinho do... Panorama geral do que é. Essa pergunta ela tem várias facetas, várias respostas, né? O que é o símbolo? O símbolo é um símbolo processual, ele é milenar e ele
foi utilizado e criado para descrever processos que de alguma forma são contínuos, né? Por exemplo, nós podemos dividir o movimento de uma empresa em 9 etapas e dia 31 fecha a última etapa, no dia 1º começa novamente a primeira etapa e assim vai. São processos contínuos. E a relação interna do símbolo mostra uma relação também dessas etapas de coexistência e codependência. Ok, nada disso é gente, nada disso é sobre gente. Já nos anos 40, digamos assim, o filósofo armênio chamado Gurdjieff começou a falar do Enneagrama como ferramenta de desenvolvimento humano. Olha, não é tão novo, né? Mas nos anos 40. E mais tarde ainda, um filósofo boliviano, por incrível que pareça, né? Chamado Oscar Ichazo, é quem compôs, dentro dessa ferramenta, mapas de desenvolvimento humano, trazendo as paixões humanas, as fixações mentais e várias ferramentas, algumas delas já conhecidas no universo de desenvolvimento humano, para dentro dessa possibilidade de vê-las em movimento, na psicodinâmica do indivíduo. E ele desenvolveu aí inúmeros eneagramas com o objetivo de descrever processos da psique humana. Isso ficou bem relevante, e aí vem a resposta mais moderna, né? Nos dias de hoje, nós vivemos um momento em que a inteligência emocional, por exemplo, está muito em voga, né? Inteligência emocional, e aí a gente vê a maior parte das ferramentas que falam de inteligência emocional e se propõe a desenvolver inteligência emocional, esquecendo o básico que é necessário para qualquer coisa que se quer desenvolver. Métrica. Sem métrica, eu não sei de onde eu estou, onde estou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Em que caminho eu estou, né? Então, e aí o Enneagrama, que se propõe a isso desde o início, dá a essa necessidade presente da inteligência emocional todo um ferramental de métrica sobre as emoções. Nós vamos ensina a gente a nominar as emoções, 9 emoções. Cada um dos pontos traz uma emoção, nomina. A gente, a maior parte das vezes, sabe nominar se eu estou bem, eu estou mal, e olha lá. Né? Então, a gente tem nome, orgulho, vaidade, avareza, e aí a gente tem emoções que a gente nem sabia o nome, e aí começa a nominar. Opa, se eu nominei, eu começo a identificar. O que eu não nomino, para mim não existe. Faz parte de uma realidade que não é minha realidade. Então, eu começo a nominar. E outra, que é a parte de desenvolvimento que a gente trouxe, que é, além de nominar, quantificar com uma carência emocional, uma competência emocional ou um vício emocional. Ela oferece vínculo, né, que é a qualidade das emoções, ou apegos. É diferente. Então, eu nomino e eu consigo quantificar. Com isso, o quadrante de inteligência emocional que se diz respeito a identificar as emoções em si e identificar nos outros, ganha toda uma métrica necessária para os dois outros quadrantes, que é aprender a lidar com as minhas emoções e aprender a lidar com as emoções dos outros. E aí o Enneagrama, junto com o ferramental psicológico que vem trazendo ao longo dos anos, oferece ferramentas de desenvolvimento emocional. Então, eu hoje não vejo nenhuma ferramenta mais própria e mais atual para o desenvolvimento de inteligência emocional, né, completa do que o Enneagrama, trazendo métricas e ferramentas de desenvolvimento. E uma coisa importante que eu queria falar. A gente conhece muito mais, né, Márcia e Pavani, o Enneagrama dos vícios emocionais, né? Raiva, perfeccionista, orgulho, o Márcio chama de altivo, mas a gente conhece também como prestativo, vaidade, no sucedido, que é o Enneagrama dos vícios emocionais, como se fosse dessas emoções que podem ser representadas mais negativamente. Mas o Márcio criou 3 enneagramas, né? O enneagrama das competências emocionais, por exemplo, foi uma criação do Márcio, né? Ele botou no ponto 1, ao invés da gente focar só na raiva, a persistência. E ele vai explicar um pouquinho por que é que ele criou. Ele criou o enneagrama das competências emocionais, da janela da consciência, criou metodologias, né? Que a gente trabalha muito com a leitura corporal, o desenvolvimento da leitura corporal e do enneagrama. E daí é que a gente tem um pulo do gato com o mapa do enneagrama. Porque quando a gente, como o Márcio está falando, para identificar as emoções, quando a gente entende orgulho, medo, vaidade, inveja, que é o enneagrama dos emocionais, eles podem dar diversos comportamentos, diversos sentimentos.
e por isso que muitas pessoas confundem, às vezes, na hora de identificar os tipos. Mas daí, ó, o professor Márcio, maridão, criou alguns eneagramas bem específicos. Fala para eles, amor. Então, fala um pouco para nós aí do que é esse eneagrama diferenciado que você criou das competências. Eu acho que é uma boa. Bem novo, né? Bem novo. Então, mais de 26 anos que a gente trabalha com eneagrama, e ensinando eneagrama, né? Vocês mesmos estão tentando lembrar quanto tempo era, né? E o que eu percebi ao longo do tempo é que é difícil fazer as pessoas entenderem que, por exemplo, a raiva poderia ser uma emoção positiva, de que a inveja poderia ser uma emoção necessária. Porque se a gente pensem comigo, né? Se eu começo a demonizar as emoções, eu quero tirá-las de mim. Sim. Eu quero destruir o medo de mim. Eu quero não ter mais inveja. Eu quero não ter mais orgulho. Eu não quero mais ter avareza. Eu não quero mais ter luxúria. Como fazer isso sem perder a humanidade? Isso é impossível para o ser humano. E a gente cria uma ideia ilusória de que vamos ser um ser humano sem medo. Tem psicopatas. Psicopatas são seres humanos. Quer dizer. A nossa humanidade se caracteriza pelas emoções. Isso, Orlando e Márcia, eu já dizia faz tempo, mas hoje a ciência colabora dramaticamente com isso. O próprio Antônio Damasio, neurocientista que hoje talvez seja um dos principais expoentes no mundo da neurociência, ele afirma categoricamente que não há comportamento estável se não sustentado por uma emoção. Então, a relação de comportamento com as emoções se torna intrínseca. Ou seja, nós precisamos das emoções. O que ocorre, quando falava de raiva pode ser bom, as pessoas tinham um negócio travado aqui. Então, a gente começou a desenvolver uma nomenclatura, a métrica, novamente, né, para a gente identificar quando essa dose emocional é positiva. Então, em vez de falarmos de raiva é positivo, persistência é positivo. Porque é a mesma emoção numa dose menor. Em vez de falar que inveja é positivo, pode ser positivo, o estado de introversão, que é uma competência emocional, é positivo. Mas que em excesso vira inveja. Né? Não é que indolência pode ser positiva, mas tolerância, que é indolência numa dose menor, é a história do veneno e o antídoto, né? Sim. Essa nomenclatura permite que as pessoas reconheçam melhor do que estar preso a uma coisa que eu tanto tempo chamei de coisa negativa, como inveja, né? Avareza, imagina, pecado, né? Olha só, aí quando traz a etimologia do cristianismo ainda, com pecados, aí ferrou, aí não dá mais como a gente quer se livrar disso. Quem que não quer se livrar de um negócio ruim desse? Né? E aí nós temos isso. Mas isso foi uma coisa bem... Márcio, só para me entender, é como se tivesse os 9 tipos ainda, mas cada tipo tivesse uma graduação disso, uma gradação ou não? Ou você fez 3 mandalas ou eneagramas novos? São eneagramas que apresentam, nessa métrica, graduações, como você mesmo disse. Graduações. Então, eu continuo sendo uma pessoa, um tipo do eneagrama, que tem um viés de ser sequestrado por uma emoção específica. Que esse eu acho que também é um dos grandes baratos do eneagrama, né? De ajudar a identificar qual dessas 9 emoções se sequestram com mais facilidade, que é o teu vício emocional, né? Então, a condição de um vício. Né? No meu caso, a vaidade, né? Então, o que acontece? A vaidade, se eu não cuidar dela, ela me sequestra. É o álcool do alcoólatra. E quando é que eu vou resolver isso? Nunca. Eu vou ter que administrar o resto da vida. Como um alcoólatra que não bebe e vive uma boa qualidade de vida. Né? Quer dizer, é um contínuo alerta para cuidar desse vício que é... O nome já fala, né? É um vício emocional. A gente tem que cuidar deles, senão eles dominam, não tem jeito. Vício. Márcio, deixa eu fazer uma pergunta que está aqui. Eu fiz medicina, né? Depois da formação que eu fiz com você, eu naveguei em outras coisas e eu cheguei a me formar em medicina comportamental pela Unifesp. E lá a gente aprende um conceito que é o seguinte: o nosso comportamento ele é fruto de constituições sinápticas geridas e geradas aproximadamente em 98,5% até os 8 anos de idade. Isso é uma questão neurológica, ok? Esses traços, e basicamente esse tipo de construto, ele faz com que nós sejamos do jeito que nós somos. A mudança disso é permitida pela neuroplasticidade, que está sendo bastante divulgada e tal. Então, como é que eu mudo esse meu tronco de comportamento
clássico e diagnosticado. Ele é possível mudar? Na sua visão, eu posso sair do tipo 3 e ir para o tipo 4 ou não? Ou eu posso apenas me esforçar para, em determinadas circunstâncias, mudar de tipo? Para modular isso, né? O que você falou, antítese. Então, para a gente entender o que é possível fazer com isso, a gente tem que entender o que é o tipo. Né? Tá. E vamos utilizar o que o Orlando trouxe, né? Que é bem isso aí, essa formulação baseada na estrutura corporal, dada geneticamente, né? E em relação com o meio, fazem com que eu desenvolva nos primeiros anos de vida, e aí vamos falar, nem vamos falar de 8, vamos falar de 7, vamos falar 3, os 3 anos de vida, quando ainda o sistema nervoso ainda está em processo de desenvolvimento, né? Eu tenho que desenvolver um mecanismo de defesa para lidar com a vida. Então, como é que eu desenvolvo esse mecanismo de defesa? Com a estrutura corporal dada geneticamente, que é material de construção, e com as tensões que eu enfrento no meio. Né? E esse mecanismo de defesa é o tipo do Eneagrama. Então, eu posso mudar de tipo. Se eu tenho esse entendimento, meu tipo constitui a base dos meus mecanismos de defesa infantis, eu entendo que, na realidade, eu não consigo mudar de tipo, porque seria sair do mecanismo de defesa infantil para outro mecanismo de defesa infantil. E aí, só se eu voltar para a infância, porque a estrutura na infância é uma estrutura em criação, e eu estou criado já. Então, não consigo criar outro mecanismo infantil, eu crio um mecanismo adulto. Então, a gente está falando em desenvolvimento e evolução, que é transformar esse mecanismo infantil no mecanismo adulto, não outro mecanismo infantil. O que responde à pergunta, nós não mudamos de tipo. Por quê? Porque constitui um mecanismo de defesa infantil. Eu evoluo o meu tipo. Para que esse mecanismo infantil se torne um mecanismo adulto, que administre minhas emoções sem que elas tenham o papel de elas me administrarem, que é o que ocorre nesses mecanismos de defesa infantis, nos tipos do Eneagrama. Então, eu desenvolvo habilidades de lidar com ele. Você para de ser refém dele e passa a ser protagonista dessa característica. Exatamente. Eu passo a ser protagonista desde que eu tenha consciência deles. Porque além da gente ter o tipo do Eneagrama, né, a gente vai desenvolvendo essa defesa, nós vamos também desenvolvendo mini, médios ou grandes traumas da infância. Isso fisicamente também, né? Corporalmente e emocionalmente. Por isso que a gente também não consegue fazer tão fácil essas mudanças do nosso tipo. O tipo do Eneagrama, o principal, não muda, mas as influências das outras emoções, dos outros 8, essas mudam dependendo do que a gente está vivendo. Por exemplo, você mesmo deve saber, Pavani, que na tua adolescência você vai dizer, pô, eu era muito mais isso, eu tinha muito mais luxúria, eu tinha muito mais vaidade, eu tinha muito mais isso, né? Eu era mais... Porque a gente vai evoluindo, vai construindo, vai desidentificando de algumas coisas. Mas o nosso jeitão de ser, como você mesmo falou, como o Márcio falou, está lá desde esse comecinho. Está lá. A gente utiliza o Eneagrama aqui para fazer diagnóstico de cultura. A gente utiliza ele para contrapor, que a gente nunca utiliza um teste só para identificar mapa de modelo mental. A gente utiliza um teste e um assessment e o Eneagrama. O que for comum nos dois, a gente considera traço. E a gente utiliza também uma outra forma, e a gente, na verdade, a gente rotula de duas formas. O diagnóstico, quer dizer, a avaliação de modelo mental, a partir de um assessment, que você preenche lá, um algoritmo processa e gera um resultado, e aquilo que a gente chama de autoanálise comportamental, onde ele assiste um vídeo sobre os 9 tipos, por exemplo, e se autorrotula, tronco, galho, lá como você nos ensinou. Ou a gente está usando também hoje as 9 inteligências de Gardner. Da mesma forma, o cara assiste um vídeo, a gente explica as 9 inteligências de Gardner, e ele fala assim, o meu tronco é 1, usando o mesmo galinho. A minha pergunta é a seguinte, qual que é a diferença, só para usar os 9, né? Só para usar o número 9, dos 9 tipos eneagrâmicos com as 9 inteligências de Gardner? São completamente diferentes, não tem nada a ver? Ou tem alguma conexão, tem alguma interação que a gente poderia fazer? Nós até podemos fazer conexões, mas elas não vão servir para todos os indivíduos. Assim. Todo indivíduo que tem, do tipo 1, tem tal inteligência... Né? Isso não dá para fazer o vínculo, né? Direto, assim, né? De 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, né?
mas podemos, no indivíduo, conectar. Esse cara tem 3 emoções fortes, raiva, medo e luxúria. Beleza. Isso gera uma tendência a ter essas inteligências aqui. Mas é um conjunto, não é uma coisa assim que encaixa. Não é Lego, né? Mas cria um apontamento, sabe? Eu sempre digo assim, ferramentas são complementares, mapas são complementares quando elas conversam. Elas não têm que dizer a mesma coisa, mas elas não têm que dizer oposição. Elas têm que dizer, olha, tem esse aspecto do ser humano, por exemplo, as emoções, e tem esse aspecto comportamental do indivíduo. Então tem uma ferramenta comportamental, uma ferramenta mais emocional, elas se encaixam. Né? Você deve constatar, pelo mercado, que existem outras ferramentas que se propõem a fazer rótulos assim dos comportamentos. Temos o DISC, temos diversas outras. Como é que você se posiciona quando alguém diz que ele é perfil PFW de um teste específico? YZ de uns testes. Como é que você diz isso? Quer dizer, porque você falou que o Eneagrama hoje é um dos melhores meios de iluminar sentimentos. Qual que é a diferença do Eneagrama? Porque depois eu tenho a pergunta engatada aqui, mas eu queria que você respondesse essa. Qual é que é a diferença destes testes dos mais diversos tipos com o Eneagrama? Então, Tem nada a ver? Não, eles são complementares, são altamente complementares. Mas temos que entender assim, uma certa hierarquia do desenvolvimento da nossa psique. Então, tudo começa, o primeiro nível de hierarquia é a mente. E quando eu falo da mente, as nossas a cognição, as estruturas neurais instaladas que me permitem perceber de um jeito ou de outro jeito. Né? Eu chamo de interpretação do subconsciente. Como eu interpreto o fato, a vida, o que está acontecendo. Segunda hierarquia é que essa interpretação vai gerar uma bioquímica específica que vai, a partir do hipotálamo, a partir da pituitária, correr para a corrente sanguínea. E aí, esse segundo estágio passa no terceiro estágio, que seria a reação corporal. E quando existe a reação corporal, emoção vira sentimento. Né? Ou seja, eu reconheço. Antes disso, eu não reconheço. Ela está ainda sustentando minhas linhas de raciocínio e fazendo gerar uma fixação até, mas eu não reconheço ela. Agora, quando gera... ansiedade. Como ansiedade. Aí eu percebo que eu estou ansioso. Eu percebo que eu estou tenso. Eu percebo que estou deprimido. Eu percebo fisicamente. E o quarto nível é o comportamento. Então, emoções vão sustentar comportamentos que se transformam em hábitos se essas emoções seguem sucessivamente na minha corrente sanguínea. Então, quando a gente tem um mapa que lê comportamento, ele está lendo a última etapa, que é a etapa visível, comportamento. Mas ele não diz respeito especificamente a uma emoção só. Então, é um equívoco achar que se eu boto os cabides para o mesmo lado, eu faço isso por causa da raiva. Porque eu sou um tipo 1 no Eneagrama. Não, eu posso botar os cabides todos do mesmo lado, e se eu não botar, minha mulher vai me dar uma bronca e eu quero paz. É outra coisa. Ou eu boto tudo do mesmo lado, porque esteticamente eu acho barato quando eles estão assim. Outra emoção. Várias são as possibilidades de emoções sustentarem aquele mesmo comportamento. Por isso que quando eu olho para o mapa de baixo para cima, eu não consigo enxergar especificamente a emoção. Eu tenho um apontamento. Mas eu fico com critério de julgamento, assim. Todo mundo que faz assim, faz porque sente assim. Tem emoções... Pode ter um sinal ou pode ser um ruído, né? Pode ser essas duas coisas. E como é que você identifica esse tronco aí? Como é que você identifica isso? Eu preciso de sair de um mapa que seja comportamental e subir um nível para um mapa mais emocional. Então, eu tenho que ter um diagnóstico de como essas emoções se organizam no meu corpo físico. Então, por exemplo, hoje existem mapas muito precisos a respeito das emoções do corpo físico. O próprio Paul Ekman, né, desenhou, exatamente. O Reich já fazia isso na estrutura da coraça muscular do caráter. Nós somos psicoterapeutas reichianos. E o Paul Ekman trouxe isso para a face. E ele a Márcia tem a formação de microexpressões sociais. Microexpressões, é fascinante. Se a gente pegar a base do Paul Ekman das microexpressões, né, Márcia, e trouxer para expressões crônicas, cronos é tempo, então vai perceber que elas são crônicas, elas geram rugas de expressão. Sim. Não é uma tensão única.
Nas microexpressões é para um momento específico. Nas expressões crônicas, ela está constantemente. Se ela está constantemente, ela está influenciando a tua psique, né? Primeiro nível. E está influenciando o quê? Teu comportamento, último nível. E aí tu entra num diagnóstico, no mapa, na tua pergunta dos diferentes mapas, que não só dá justificativa para aquele comportamento, como também prevê outros comportamentos que não saíram no mapa inicial. Dá um exemplo. Medo pode gerar uma reação controladora. A gente vê no mapa comportamental, um DISC, traço controlador. Traço controlador sugere medo, ok? Tá, mas medo pode sugerir agressividade. O que eu não conheço, eu quero eliminar. E a agressividade é outro traço comportamental, que pode aparecer no indivíduo que tem medo, pode. Eu posso ficar só um traço controlador. E para mudar o comportamento, eu tenho que identificar as emoções antes. E você está dizendo para mim, você está dizendo para mim, então, que o enegrama ele está aqui em cima e o mapa comportamental está aqui embaixo. O enegrama não é um mapa comportamental, é um mapa um mapa anterior à manifestação comportamental. Inicialmente, sim. É impossível a gente não cair no mapa comportamental, porque é o mais visível. É o que aparece. É tentador tu não olhar para o comportamento. Como é que tu não vai olhar para o comportamento? É a parte mais visível, a parte mais fácil de ver. Não tem como, né? Não tem como. Mas porque é mais fácil, não significa que ela vai estar te oferecendo a profundidade necessária. Tu tem que subir um mapa. Né? Exatamente, para identificar a causa. Né? Na perspectiva do diagnóstico, né? Tem que identificar qual é a causa daquilo. Porque a febre é comum de várias sintomas, né? De várias causas. O que trouxe essa febre? O que trouxe esse comportamento mecânico? O que trouxe esse comportamento extrovertido? Pode ser luxúria, pode ser orgulho, pode ser gula. Tem 3 emoções diferentes. Então, vou sustentar extroversões diferentes também. Então o Enneagrama inicialmente se apropria de um mapa mais emocional. O Enneagrama dos vícios emocionais. E para entendermos as emoções, temos que escrever comportamentos que essas emoções sustentam. Então, a gente fala de raiva, fala de um tipo 1 do Enneagrama, um perfeccionista, que é uma pessoa exigente, crítica, organizada. Opa, comportamento. Perfeccionista. Opa, comportamento. Né? Que tem a tendência a querer as coisas de forma sistemática. Opa, comportamento. Mas esses exemplos são para ilustrar como essa emoção se manifesta. O que a gente ganhou hoje com a ciência é mais métrica para identificar só a emoção e não só como comportamento. Não precisamos do comportamento antes. Agora a gente tem outros elementos de métrica para medir a emoção. Tensão facial, tensão muscular. E aí eu tenho um ambiente mais seguro, objetivo, para que quando eu chegue no nível do comportamento, eu entenda o que sustenta aquele comportamento. Agora, parafraseando o Damasio, todo comportamento estável só é estável porque tem uma emoção que lhe sustente. E aí, se eu entendo as variáveis comportamentais desse indivíduo, porque eu entendo qual é a emoção que sustenta. Se eu não tenho ela, eu fico prisioneiro àquele diagnóstico comportamental. Eu não tenho outros comportamentos, porque eu não sei o que sustenta aquele comportamento. Maravilha. Sensacional, cara. Parece técnico. E dentro de um ambiente organizacional, vamos falar de gestão, né? Vamos falar de gestor. Tirou daqui, ó. E na gestão? Como que vocês conseguem? Esse foi um grande feito do Márcio, porque ele foi criando uma linguagem. A gente já deu aula para mais de 30 mil pessoas dentro de organizações públicas como Receita Federal, Superior Tribunal de Justiça, empresas privadas, e ele foi construindo uma linguagem para falar das emoções que não gerasse. Você deve ter ouvido falar isso várias vezes, né, Márcia? As pessoas dizem assim, isso é muito legal, mas eu não quero saber tanto de mim assim. Como se fosse um medo de se descobrir. E principalmente quando você está num ambiente corporativo. Nossa, é bullying. E o Márcio criou uma forma de apresentar o Enneagrama que não causasse essa resistência do ego. Eu não quero saber se eu tenho raiva, medo, orgulho, que as competências emocionais é mesmo isso, porque quem tem raiva também tem persistência, né? Vai ter, os dois vão estar ali.
Depende do momento que eu estou vivendo, do estresse, da minha maturidade emocional. Sim. Então, na gestão, seja o que for, quais são os conflitos que estão acontecendo, um gestor com a sua equipe, ou que ele precisa montar um time de qualidade, ele precisa entender de emoções. Porque só comportamento ele não vai conseguir nem engajar aquela outra pessoa. Porque a mesma pessoa que é perfeccionista, pode chegar em um momento da sua vida que ela não quer mais ser tão perfeccionista, por exemplo, que é comportamento. Agora, se a gente entende o que motiva esse comportamento, que é as emoções, vai ficar muito mais fácil trabalhar na gestão. Esse é um exemplo bom, ela citou, né, do perfeccionismo. Tipo 1 do Enneagrama, a emoção principal que sustenta o comportamento dele é raiva, né? O mecanismo de defesa, ele sempre acha que se ele não se esforçar, não tem valor. Então, isso desenvolve uma atitude, um comportamento muito de quem não se esforça não merece. E aí vai. Tá, beleza. Então, isso vai sustentar um comportamento organizado, né? Bom para áreas exatas, perfeito. Só que, se é esforço do tema central, que essa emoção sustenta, ele em algum momento pode entender assim, não, o certo é aceitar as pessoas como elas são. E todo um esforço para aceitar as pessoas como elas são. E aí mudou totalmente o comportamento. E aí ele vai dizer assim, não, eu era assim, mas eu me esforcei. Mudou o comportamento, mas a fonte é a mesma, não mudou nada. Pode, inclusive, entrar em estresse, por estar muito mais estressado, tentando fazer isso. Muito mais esforço para manter isso, né? Ele muda o comportamento de maneira não natural, né? De maneira forçada, toda hora estressante, né? Desgastante. Márcio, eu lembro quando nós fizemos a sua formação, você identificava a pessoa no seu tipo por ver ela, por observar ela, ok? E hoje eu percebo... Não vou esquecer da minha observação, jamais. Não entendi. A minha observação, eu lembro, eu sou 6, para quem não conhece, mas eu sou 6 contrafóbica. Quando você falou, eu falei, imagina que eu sou. Ele falou assim, olha a sua postura. Eu falei, nunca mais eu esqueci dessa frase. Eu falei, ele tem toda a razão. Eu me lembro que naquela oportunidade você identificava pela fisiologia e tal. Hoje você tem um teste no seu site, um teste, inclusive, demorado para fazer, eu já fiz, e sai lá o tipo da pessoa. O que mudou? Quer dizer, eu lembro que você não era muito a favor de teste. Estou enganado? Estou lembrando errado? Não? Como é que é? Por que agora tem um teste lá? O nosso grande desafio sempre foi assim, se nós ficássemos nos testes, nós íamos ficar em questões comportamentais. E que é mais fácil daí. É fácil a pessoa responder, faço isso, não faço isso. Né? É muito mais fácil. Quem nos convenceu foi uma conterrânea de vocês, né? A Neuza, aí de São Paulo. Né? E a Neuza, que já tinha experiência com os testes, já trabalhou com outros testes. Falou, não, a gente pode estar traduzindo as emoções, né, em dinâmicas comportamentais. Vamos fazer os links. Né? E aí ela nos convenceu nisso. Nós ficamos quase 5 anos, né, desenvolvendo, né, perguntas que pudessem não só atender ao aspecto comportamental, e que pudesse haver um cruzamento para a gente saber qual é a emoção que está sustentando aquele comportamento. Qual é a emoção que está sustentando. Então, é por isso ou aquilo. E aí, por isso também é um pouco mais longo, né? E aí a gente está conseguindo... É bem longo. Demora uns... Pô, demora? Quanto tempo demora para fazer o teste? Uns 40 minutos. O Papai está falando mal do nosso teste, amor. Não deixa de falar mal do nosso teste. Ao contrário. Eu achei... Eu gosto de coisa densa. Eu gosto de coisa densa. Nós gostamos de coisa densa. A gente vê teste de Enneagrama por aí que você fala, gente, não é teste da revista Capricho. Não é isso. Aí, a hora que a gente se deparou com o de vocês, eu falei, é espetacular, porque faz a pessoa pensar, né, gente? Vamos para o cérebro pensar. O nosso teste tem 258 questões, né, para falar de traço comportamental. Agora, o teste de vocês ele é longo. Para quem não fez, depois a gente vai fazer a nossa propaganda aqui, vai lá e faça, porque é espetacular. É gratuito o teste de vocês, né? Por enquanto, a gente ainda está fazendo gratuito, e assim, nós estamos desenvolvendo... Está na versão 8 já? Vai para a versão 8 agora. Já está, né? Tá indo. Nós estamos desenvolvendo com uma psicóloga aí, ela é dona do Dom Diagnóstico, você conhece? A Neuza tem esse teste que é o Dom. Sim. Isso. E há muito tempo a gente já vem conversando, a gente se encontrou no Rio de Janeiro para desenhar esse teste. E toda a dificuldade, você falou isso, que o Márcio tinha essa, né, não queria desenvolver um teste exatamente
Porque a gente precisa identificar o tipo corretamente do Eneagrama, tá certo? Se eu não me conheço direito, se eu não tenho noção que o meu comportamento vem de orgulho, luxúria, vaidade, de onde vem isso, eu vou responder, como a Márcia falou, por isso que esses testes rápidos, eu vou responder baseado, se eu tenho pouco autoconhecimento, eu vou responder muito mais do que eu gostaria, às vezes, do que eu realmente sou. Então, a tendência do resultado sair errado é grande. Por isso, nós temos aí uma construção, nós estamos com uma equipe de estatística, nós estamos fazendo super testagens e amostragem, todo o nosso desafio foi até agora, e a gente está chegando lá, a gente já está com 97%, 96% de assertividade do tipo, que é identificar essa tríade. Por exemplo, eu sou uma 2, né? Que no positivo, sentimento de capacidade e orgulho. Mas tem muita influência da luxúria e do ímpeto e também da vaidade e da adequação. O ideal é dar essa tríade. Nosso teste hoje dá uma tríade. A gente quer colocá-la mais... Só que, dependendo do momento que a pessoa está vivendo, né, eu vou ser sempre uma 2. Eu vou estar sempre, né, Márcia? Porque o mecanismo de defesa ainda é... Mas pelo que eu vi no teste, sai lá o tipo, sai a tríade? Vai sair. Embaixo sai mais 2 tipos, mas geralmente as emoções secundárias. Que foi... Trabalhando para aquele tipo, sabe? Sim. Eu sei, entendi. Mas peraí, vamos falar uma outra coisa sobre o Eneagrama que ninguém sabe, que eu acho legal, Márcia e Holanda. O Márcio foi o primeiro professor no Brasil, acho que falou do Eneagrama de uma forma diferente. Hoje as pessoas falam de Eneagrama e não estão fazendo nenhuma outra crítica a outros Eneagramas, né? Mas falam do Eneagrama, que o Eneagrama tem o tipo principal e você tem uma asa, tipo, eu só poderia ter uma asa 3, que é um vizinho, ou uma asa 1. O Márcio, com a nossa formação de psicoterapia corporal, começou a dizer que não, dependendo da tua estrutura corporal, por exemplo, quem tem luxúria tem voz forte, às vezes tem os ombros mais largos, tem uma expressão facial, né, Márcia, que é forte, que é expressiva, ela vai aparecer no corpo, as nossas emoções. Olha a tua voz, né? O contraponto. O meu um deles é a luxúria, não tem jeito. A luxúria. Olha a tua voz, olha a tua expressão, olha tu banca a tua personalidade, vamos dizer assim, né? Isso vai aparecer no corpo da gente. E o Márcio foi a primeira pessoa a começar a dizer que, peraí, por que a gente não pode ter um vizinho da luxúria aqui influenciando o nosso tipo? Que essa foi o momento... Mesmo que ele não tenha uma relação direta com os vizinhos, assim, né? Luxúria e orgulho estão separados, podia ser avareza, inclusive, totalmente separado. Porque a gente tem que ter esse olhar mais científico, assim, do tipo assim, tá, mas vamos ver o que está acontecendo e tentar desenvolver métricas para esclarecer o que está acontecendo, não o contrário. Tem uma métrica e tentar encaixar a realidade dentro da minha métrica, né? Então, a realidade é mais importante do que a métrica. Ela tem que atender à realidade, não o contrário, né? E, nesse sentido, tem que desenvolver mais métrica, tem que desenvolver mais ferramenta para ver esses nuances e perceber que luxúria, embora tenha um ponto comum, que é essa tensão na voz, intensidade, pode ser algo a serviço de um tipo 2, né? E aí torna ele invasivo, ou a serviço de um tipo 5, que torna ele um indivíduo ditador, no sentido do seu linha de raciocínio, né? Quem não pensa assim é um idiota. Pronto. É a mesma emoção, a serviço de perfis diferentes. Sim. Isso é bem interessante. A gente até está falando essas coisas assim desse jeito, porque a gente está dando uma formação de analista, assim, é uma formação de um ano inteira, e aí a gente aprofunda exatamente a base da abordagem. Mas, na gestão, né, Márcia, voltando, a gente vai para a coisa mais direta e prática. Tipo assim, se eu leio melhor as emoções da minha equipe, tem um diagnóstico, mesmo para um teste, eu começo a dizer, que tipo de comportamento eu posso esperar? Que classe de comportamento eu posso esperar? Uma gama. Por exemplo, né, luxúria, que está falando. Luxúria é uma emoção que vai sustentar uma enormidade de comportamentos ligados à ação, a desafio. Quem tem luxúria, e tu diz, duvido que você vai conseguir. Agora eu quero mais. Né? Mordeu a isca. Né? Mas tu disser a mesma coisa para alguém que tem medo, duvido. Agora também estou duvidando. Somos dois agora. Estamos duvidando.
né? Então, perceber essas coisas, o que eu posso também esperar. Porque o que a gente vê muitos gestores sofrendo é sofrendo com as suas expectativas. Poxa, dei chance para o cara não mostra resultado. Pô, ele não se engaja. Não, ele não se engaja, não. Ele está querendo que ele seja outra pessoa. Ou está querendo que ele se engaje do teu jeito de engajamento. Às vezes, o engajamento de um tipo 9 vai ser de um jeito, vai ter que ter harmonia, vai ter que respeitar o espaço dele. O engajamento de um contrafóbico é de outro. O engajamento de uma 2 precisa gostar de quem trabalha junto. Graças a Deus eu gosto do marido. Mas precisa ter um outro tipo de engajamento. E tudo é engajamento. Senão não vai. Tudo é engajamento, é verdade. Senão o gestor fica com um sofrimento, assim, a gente escuta muito isso nas empresas, né? Queria mais gente como eu. Eu ia te perguntar. É que eu falo, né? Os líderes eles não querem trabalhar com suas equipes, eles querem trabalhar com mini líderes, cópias de cada um deles, faça do jeitinho que eu faço. Isso não existe, né, gente? Agora vocês estão falando aqui, não há meio, né? O pessoal quer pior, a pessoa vai sair e vai montar seu próprio negócio. Você não precisa de pessoas como você, você precisa de pessoas que façam aquilo que você não faz melhor que você. E para isso elas vão ter comportamentos diferentes, motivações diferentes, engajamentos diferentes. E aí, se a gente enxerga isso como bom e não como ruim ou falho, a gente vê beleza disso, aí eu começo a enxergar a gente. Uma coisa bem importante, que a gente está falando disso na gestão ainda, se vocês me permitem, hoje é muito comum as empresas buscarem competências, né? Aqui na empresa os líderes precisam de 5 competências, ou precisam de 9 competências. E a competência, sei lá, espírito de dono, ser organizado, ter mais liderança, são vários tipos de comportamento. Quando a gente entende o Enneagrama, o perfil do gestor, o perfil de comportamento, a emoção que sustenta o comportamento desse líder, a gente vai entender que ele vai ter muito mais habilidade com uma competência X do que para Y. E não é... Ou ainda, né? Porque a gente tem feito alguns trabalhos na PSTN, foi com aquelas competências específicas, as 4 que a empresa tem, ou para aquela função podem ser desenvolvidas e manifestas por cada tipo. Se eu sou um tipo 2, eu vou ter essas 4 competências comportamentais de um jeito e posso entregar. Se eu sou um tipo 3, eu vou poder ter essas 4 competências de outro jeito e também vou entregar. Mas é de outro jeito, não é do mesmo jeito que ele. Então eu começo a valorizar diferentes entregas e manifestações daquelas mesmas competências. E, por exemplo, quando eu citou uma competência específica que eu muito vi nas empresas, né, ser organizado, né? Tá, beleza. Tem algumas pessoas que vão sustentar mais esse comportamento. Quem tem persistência, tem prudência, come com farinha. Beleza. Se eu não tenho, a empresa tem que dar um aparato organizacional que sustente aquilo, porque ele não tem ele em si. O que é um aparato? Um software, um aplicativo, uma agenda do Google, um treinamento, metodologia, que ajude ele a entrar na linha, porque ele precisa de algo externo que ajude ele a sustentar aquele comportamento, porque ele não tem algo interno. Sim. E isso é normal. Por exemplo, quando a gente fala para alguém que quer empreender, e ele não tem, por exemplo, ímpeto, Márcia, como você tem, né? O Pavani também. Aí não tem, a competência do ímpeto não tem. Aí o cara quer empreender. Eu falei, olha, melhor você comprar uma franquia. Porque a franquia vai te entregar isso aí. Ou eu não tenho ordem de mim, eu não tenho persistência e não tenho prudência. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito organizada. Então, comprou uma franquia, a franquia vai deixar tudo organizado, cara. Não, eu tenho muito ímpeto. Não compra uma franquia, porque tu vai brigar com o franqueador. E vai querer fazer do teu jeito. Vai querer fazer do teu jeito. Ô, Márcio, Fabrícia, na verdade, então, o trabalho de vocês é conscientizar as pessoas, é uma capacitação, sem pensar em formar analistas, mas um trabalho corporativo, por exemplo. A ideia é conscientizar as pessoas dessas variantes entre emoção e comportamento, e por si só isso pressupõe uma compreensão de si mesmo melhor e uma possibilidade de controlar melhor isso. Essa é a proposta de um curso de Enneagrama para uma organização? Exatamente. Objetivamente, o ato de eu reconhecer isso, tornar-me consciente disso, me oferece o que a gente chama metaforicamente aqui do primeiro despertar da consciência. O primeiro despertar da consciência é o reconhecimento que esses processos ocorrem e eu não estava percebendo eles. E eu estava dando nome errado para isso.
eu estava vendo como ruim ou algo a ser consertado. Não, ele pode ser até muito bom por ser exatamente assim. E esse despertar da consciência, naturalmente, me traz no colo ou soluções diferentes das soluções anteriores. A solução anterior é matar o cara, demitir o cara, pelo amor de Deus, tira esse cara da minha frente. Que é óbvio, com aquela interpretação, esse tipo de reação. Eu tenho outra, porque esse cara é muito bom para outra área, esse cara é muito bom para ver fora do quadrado e não seguir o quadrado. E aí, na hora, vem alternativas que não vinham antes na consciência. Entendi. Por isso é o primeiro despertar. O primeiro despertar da consciência é quando acesso o campo de soluções que eu não acessava, estava fechado para mim. Porque eu estava com preconceito de bom e ruim, de bem versus mal, aí não dá. Mas o que é mais comum, que tu está falando, as empresas nos procuram, aquelas que nos contratam 10 anos. A gente tem vários clientes que todo ano, ou elas crescem, então elas têm gestores novos, né? Ou elas vão trabalhar os outros, fazer a continuidade de que trabalha com o Enneagrama com a gente. Mas o principal trabalho que a gente tem, que se chama da formação que vocês fizeram, é o GP1, que a gente chama que é as competências emocionais do Enneagrama na gestão de pessoas. O que ele faz? O benefício dele? Ele ajuda, geralmente, para gestores, né? Ou líderes, ou pessoas que influenciam pessoas, mas ele forma o profissional, primeiro para entender objetivamente e praticamente, porque nisso o Márcio é muito didático, a entender as suas competências, aonde eu sou boa, aonde eu tenho talento, aonde eu mando bem, que isso aumenta a minha autoestima como gestor, mas entender quais são os meus gaps, aonde eu mando mal, aonde eu tenho dificuldade. Eu vou ter dificuldade com planejamento, por exemplo, eu vou ter dificuldade com a organização, mas eu sou boa líder, eu tenho ímpeto, eu tenho adequação. Então, o primeiro trabalho que a gente tem é esse do Enneagrama, que nos dá um mapa de eu entender eu como líder, aonde eu tenho competências e eu tenho gaps, e como identificar isso na minha equipe. Porque muda o olhar totalmente para a equipe. Aquela pessoa que às vezes era uma dificuldade, né, um pé no saco, não conseguia lidar, eu começo a olhar que ela pode me entregar outra coisa. Isso é o que a gente mais faz. A gente tem um trabalho no SBT Santa Catarina, eles nos contratam há 10 anos. E sempre para os gestores comercial. A gente sempre trabalha com gestores da administração e os comerciais. E o presidente sempre diz a mesma coisa: eu preciso que vocês se entendam para atender melhor, para entender a equipe, mas primeiro eu preciso me entender para atender melhor, atender o cliente, para atender as pessoas da equipe deles, porque se eu não reconheço minha raiva, meu orgulho, né, minha dificuldade de dar o braço a torcer, meu ímpeto, como é que eu vou entender quem eu estou liderando? Eu não vou entender, eu vou ficar de saco cheio, vou querer trocar, eu vou achar o meu trabalho no estresse, eu posso deprimir porque eu não consigo mudar, e cada vez mais as pessoas, né, um gestor, ele tem que muito mais administrar emoções e comportamento do que processos. Sem dúvida. Acho que é o principal hoje. Ô, Márcio e Fabrícia, nós estamos, olha, você imagina. Gente, já foi 48 minutos. Já foram 50 minutos. Deixa eu colocar uma coisa. Daqui a pouquinho a gente vai passar uma vinhetinha onde a gente pergunta que bom, que tal e que pena para vocês. É um bate-bolinha assim. Mas antes da gente entrar nesse finalmente aqui, só falando aqui, pessoas que já estiveram, já colocaram aqui. Tem uma aqui, perguntinha aqui, ó. Peraí, ó. Vera Marte, seja bem-vinda, Vera. Alexandre Moura, como vai, Alexandre? Seja bem-vindo. Paulinho Carvalho, meu irmão, no programa de segunda-feira, beleza. Olha quem está aqui, Wesley Medeiros, do Espírito Santo, está aqui ouvindo a gente. Olha, a plateia é boa aqui. Eliseu Duque Ramos também. Está pondo alguns. Neville Fusco também. Obrigado, querido, mais uma vez Curitiba, aqui. E assim vai. Douglas Camilo, lá de Maringá. Ele fez uma pergunta aqui. Ele elogiou, respondi o teste e aprovo. Parabéns, Márcio. Estou te elogiando seu teste. Uma vez compreendido, é possível utilizar os pontos fortes de forma estratégica e, com os pontos limitantes, ter recursos para feedback e direcionamento eficaz? Legal. Acho que não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Não é? E é nessa direção mesmo. E a única coisa assim, que eu acrescentaria é o seguinte:
os pontos fortes, sem dúvida, vão te dar o suporte no qual você vai basear a tua estratégia. Tem que basear a tua estratégia nos teus pontos fortes, senão você não vai sustentar a estratégia. E os pontos fracos, né? Ou limitantes? Busco na equipe quem vai me ser complementar. O equívoco que a gente percebe nas pessoas hoje ainda embora isso já é matéria já passada, né? É que elas têm quase como assim, são sequestradas pelo anseio de desenvolver meus pontos fracos, desenvolver minhas coisas limitantes, tá? Como se houvesse uma expectativa de que o ser humano tudo pode. Esse discurso de Mises, né? Tudo pode, né? Não, como assim tudo pode? Temos condições que são reais, que é próprio ânimo, né? Claro, se eu quisesse aprender rocket science, né? Eu ia vocação para isso, nem gosto para isso. Então, para mim vai ser um sufoco isso. Não é o que eu quero. Então, vai dizer, mas querer é poder. Mas não está entendendo direito o negócio. Nós temos que dar o jeitão que eu vou construir minhas coisas. E os pontos fracos, construa equipe que tem isso como pontos fortes. Na sua complementaridade, aí todos somos e somos o nosso melhor. A gente não vai alcançar o nosso melhor desenvolvendo nossos pontos fracos. Isso vai tornar a tua vida um inferno. E quando chegar, você vai não tem gosto por aquilo. Né? Vocês estão sendo convidados aqui. Vocês estão sendo convidados aqui por um dos web espectadores aqui, o Douglas Camilo, para fazerem a mesma coisa que estão fazendo aqui num programa na Jovem Pan de Maringá, ok? Programa Negócios de Carreira lá. Depois a gente se aproxima vocês, se vocês puderem. Foi muito Maringá, deu muito treinamento de Maringá. Né? Teve uma época que a gente ia direto a Maringá. É bonita a cidade, Maringá. O convite está feito. Pode contar com a gente que a gente vai levar os conhecimentos para lá. Deixa eu, então, fazer uma... Aqui a gente vai colocar uma vinhetinha, e nessa vinhetinha tem uma abordagem. Que pena, que bom e que tal. Então eu vou falar assim, que pena o quê? Casal Márcio e Fabrício, ok? Depois, que tal, que bom e que tal. Vamos lá, ó a vinhetinha. Legal, né, vinhetinha? Legal, vinhetinha. Fala para mim, Márcio e Fabrício. O seu que pena, qual é o que pena que você gostaria de destacar? Que pena que as pessoas ainda perdem tanto tempo para olhar para dentro. Eu acho que a gente deveria passar para dentro da gente. Eu acho que a gente deveria passar... Todo mundo tem que fazer enneagrama, fazer terapia, fazer olho de tigre. Todo mundo tem que gastar muito mais tempo se conhecendo do que a gente ficar para fora, vendo televisão, vendo notícias difíceis, ouvindo os problemas só dos outros, porque quanto mais a gente olha para dentro, mais a gente evolui, mais a gente fica feliz, mais a gente se empodera. Então, que pena que ainda as pessoas estão olhando muito mais para fora do que para dentro de si. E daí, aumentou o estresse, aumentou a depressão. Para você ter uma ideia, Deepak Chopra diz que hoje que o que mais mata é coração, mas que em 2025 o que está programado, o que mais vai matar é suicídio decorrente de depressão. E eu só vou deprimir se eu ficar totalmente olhando para fora. E o enneagrama, um mapa que me dá um olhar para dentro de mim. Quanto mais eu olho a minha fraqueza, e eu sei que eu sou ansiosa, faladora, falo alto, eu tenho que estar toda hora, às vezes, pedindo desculpa para o Márcio, porque olhar para dentro de mim me dá força. Porque eu sou mais ansiosa que ele, que eu tenho mais luxúria que ele, por exemplo, mas me dá força olhar para a fraqueza. Então, que pena que está todo mundo ainda olhando só para a fraqueza dos outros, não para nós. Sabe que eu faço minhas suas palavras, acho que a Márcia também. Sem dúvida. A gente gostaria que todas as pessoas tivessem, pelo menos, da mesma forma que se dedicam, até a religião, por exemplo, se dedicassem a observar-se mais por dentro, né, com conceitos como o que nós damos aqui. Nós somos, assim, guardiões das emoções e dos comportamentos, né? É isso que a gente faz.
E eu acho que isso ainda falta muito. Eu corroboro com o seu Kipena. Você As também, pessoas se Marcos? dedicam tanto tempo ao mundo acadêmico e se esquecem de olhar para dentro, né? E aí chega lá, aí o Márcio tem que ir lá consertar o gestor, porque não sabe nada dele, ele só sabe o acadêmico. É ou não é, Vamos lá, Márcio? Lu. Vinhetinha do que bom, vinhetinha do que bom. O que bom agora, o lado oposto. Que bom. Qual é o que bom de vocês? Que bom que a gente é um casal CNPJ, tá 24 anos juntos, vocês também já estão um casal de tempo juntos. 22 juntos, é. Que bom que a gente gastou muito dinheiro investindo em autoconhecimento, investindo na nossa felicidade. E não paramos, né, Márcia, Fabrícia? Não paramos, né? A gente não para de investir na gente mesmo, né? A gente está toda hora inventando. E que bom, toda vez que tu estuda mais, tu quer estudar mais, tu faz medicina, vai lá, ela estuda fácil, cada vez vocês trocam mais como casal, porque um descobre uma coisa, daí a gente tem os desafios, daí a gente também tem conflito, mas daí também a gente se ama, porque a gente começa a encontrar um outro movimento. Então, que bom que a gente tem, porque eu não vim de uma cultura da minha família, eu comecei a trabalhar cedo, para eu ter esse processo de autoconhecimento. Eu digo que eu e o Márcio nos encontramos no autoconhecimento. A gente se encontrou no curso de Enneagrama. Além disso, é cupido, não, o negócio, é cupidão. Nós desenvolvemos um produto novo aqui, Márcio, que é o OT Union. É um treinamento que nós damos, aliás, inauguramos sábado passado, que é só para casais. A gente fala de 8. Vocês também fazem para casais do Enneagrama, não fazem? Né? Eles fazem o Enneagrama. Olha que legal. Olha, nós estamos juntos, sabe? Nós estamos parecidos. Como a gente diz por aqui, nós se damos. Beleza. Hoje vocês formam analistas, vocês estão formando analistas de Enneagramas. Como é que é o curso de vocês de analistas? É igual aquele que nós fizemos, é mais longo? Como é que é? A gente chegou. Quando é o próximo, eu já falo. Está com foco muito em deixar dispersar a nossa metodologia para as pessoas, para elas utilizarem. Deixar o legado do Márcio. Tem um radão que a gente está trazendo, que a gente quer ajudar as pessoas a profissionalizarem o Enneagrama. Maravilha. E como é que é o curso? Quanto tempo é? Pode falar aí, dá o jabá, que depois vai ter o que tal. Vamos deixar isso aqui para o que tal. Peraí. Que tal fazer o curso? Fazer o curso do Márcio, vai. Eu gosto tanto desse Guibom. Que ótimo. Que tal fazer o curso de vocês? Fala aí. Que tal? Que tal se profissionalizar com o Enneagrama? Que tal se conhecer profundamente? Nosso curso é muito especial mesmo. Porque a gente tem... É como se fosse um caminho. Primeiro, tu faz a formação que vocês fizeram, né? Que é o Enneagrama, o GP1, que a gente chama, o Enneagrama módulo 1. Depois, a gente tem a formação de analista em Enneagrama. Então, a gente tem o GP1. A formação de analista forma o quê? Um consultor, um terapeuta, um analista, um coach com um Enneagrama. Então, a gente tem GP1 é de 2 dias. Fala um pouquinho da carga horária. O GP1, 3 dias inteiros. São 28 horas, né, o GP1? Não, é 24 horas. São 24 horas, 3 dias presenciais e 20 horas online. A formação é 120 horas. É 120. A formação é para formar um profissional, para trabalhar com atendimentos com Enneagrama. Online? Como é que é isso? É online a formação? Online ao vivo. Hoje antes dessa entrevista, a gente estava dando aula. A formação ela é online ao vivo, é de março a novembro. Ela começou agora, a segunda turma. Ano passado, a gente formou 70 pessoas. Então, são pessoas que vão trabalhar com o Enneagrama. E a gente tem 30% eram empresários que queriam entender muito melhor o seu time. Por quê? Porque a formação trabalha... O GP1, que é o Enneagrama de 3 dias inteiros ou de 20 horas, é aqueles 3 momentos. Conhecer a mim totalmente, competências e vícios e comportamentos, né? Emoções. Entender como é que é o outro e saber lidar com cada um e as diferenças. A formação a formação de analistas pressupõe o GP1, não? Sim.
Sim. O cara tem que fazer o GP1 para fazer o da analista, tá? Faz o GP1 e aí aprofunda esse conhecimento, certo? Exatamente. Por exemplo, hoje foi uma noite que a gente falou sobre o tipo 4, né? Tá. Mas tem que conhecer já o tipo 4, porque é 2 horas falando de coisas muito mais profundas sobre esse perfil. Entendi. Tá. Mas o GP1 é aquele que eu e a Márcia fizemos, é isso? Isso. Acho que vocês nós estaremos habilitados para fazer o formação de analistas. Okay. Exatamente. E depois desse, tal. Mas pode fazer a formação de analista com o GP1, porque nessa turma, por exemplo, a maioria que se inscreveu não tinha feito o GP1. Mas eles têm o curso junto do GP1 ali para eles estarem fazendo, mais 20 horas. Daí a gente está falando de 140 horas, né? Então, a formação de analista é onde nós dois somos psicoterapeutas corporais. Então, vai mostrando onde as emoções aparecem no corpo, onde é que está. E daí o Márcio coloca tudo, desde a prosódia, desde da leitura facial, a leitura corporal. Imagens, né? Imagens da expressão, específicas tensões, como a Márcia viu na formação, né? Do poeta. Então, daí eu pego mais para perspectiva crônica, né? E aí, para que a gente possa ter um subsídio mais objetivo para diagnóstico disso. E junto com as tensões físicas, passe a prosódia, o tom da voz, o jeitão, que aquelas tensões vão organizar. Porque não adianta eu dizer assim, eu tenho luxúria, mas minha voz... Já tinha, Marta, esse curso de formação de analistas quando eu fiz, né? Ele deve ter sido transformado, melhorado, aperfeiçoado, mas já tinha isso, né? Tinha uma formação que a gente fazia de instrutores. Era instrutores. E daí tinha assim, mas era um pouco diferente dessa, era menor e diferente. O foco dessa é atendimento, é ser coach, é usar o Enneagrama como gestor, não dar aula. Até tem uma formação de instrutores depois, né? Mas essa é para profissionalizar o Enneagrama. Agora, dia 15 de junho, começa uma formação de instrutores, mas daí só pode participar quem fez de analista. Daí é o quê? Da metodologia do Márcio, dar o Enneagrama aquele que vocês fizeram, poder aplicar a metodologia, utilizar o PowerPoint, utilizar a metodologia mesmo, né? E todas as pessoas que se formam como analista ou como instrutores, elas podem virar a gente chama que é analista credenciado, né? Ou um instrutor que faz parte do Instituto Márcio Schultz de Enneagrama. E daí eles têm uma sala própria no nosso programa de educação à distância, eles dão aula com a metodologia do Márcio e podem também representar os próprios cursos que a gente tem. A gente tem hoje uma plataforma com 10 cursos prontos, formados, cursos prontos à distância, gravados, estão dentro da Receita Federal, Ministério da Agricultura, cursos que a gente gravou, que o Márcio principalmente gravou, o de Casal é Nós Dois, que é o Evoluindo 2, e é fantástico, é neurociência, bioquímica das emoções, leitura facial, Enneagrama, é uma metodologia muito completa para se ler pessoas e evoluir. E evoluir pode ser só para o teu processo evolutivo, né? E só para mim, curiosidade, quem conhece a gente sabe que nós somos autênticos aqui. O nome da empresa foi mudando, Márcio. Antes era Instituto Enneagrama, depois foi Inove, depois foi Renove. Eu errei hoje, Renove. Mas não teve Inove? Não teve Inove? Não teve, eu errei, Renove. E agora é Instituto Márcio Schultz, é isso aí. Por que foi mudando o nome? Eu quero que eu explique, porque tu vai ter uma versão, a minha vai ter outra. A versão dela vai ser assim. Eu fui melhorando, na verdade. Não, e tu nem conheceu o SNW, né? Teve um momento. O que não mudou? O nosso casamento, o regime dele, só nós dois, o nosso CNPJ é o mesmo há 27 anos. Eu fui mudando o nome mesmo. O Instituto Enneagrama, a gente criou lá atrás. Foi bem na época do Jô Soares, que o Márcio deu entrevista no Jô Soares, né? Vocês fizeram o curso nessa época. E foi em 2004 isso. Ou por ali, 2003, 2004. Aí a gente criou o Instituto Enneagrama, porque a gente só trabalhava com Enneagrama num momento que ninguém sabia o que era Enneagrama. A gente trabalhava no Brasil, a gente dava cursos em todos os lugares e a gente montou o Instituto Enneagrama. O Instituto Enneagrama virou franquias, a gente teve várias franquias em vários lugares.
Nós vendemos o Instituto Enneagrama, hoje ele não é mais administrado pela gente, é de um grupo do Rio Grande do Sul, e eles têm franqueados em vários lugares. E aí nós montamos o Instituto Renove. E nessa mudança, o Márcio mudou a metodologia. Então, a gente não utiliza mais a árvore, ele criou as janelas da consciência, criou outros enneagramas e introduziu a neurociência junto com o enneagrama, exatamente para dar esse processo dentro das organizações, é muito importante, e o processo evolutivo. Então, a gente fez um super upgrade. E desde então, eu venho, e as pessoas sempre falam, o enneagrama do Márcio. Vocês não dizem, vai lá fazer com o Márcio, ele é o melhor. Melhor não, tem muitas pessoas maravilhosas. A gente tem o nosso amigo Christian Paterra, que é maravilhoso, que é um outro cara fantástico do enneagrama, alguns amigos nossos que já morreram, trabalham com o enneagrama, trabalhavam, né? Mas depois a gente criou Daí eu comecei assim, o nome do Márcio precisa aparecer, que é o Instituto Márcio Schultz Enneagrama. As pessoas falam, Enneagrama do Márcio, Márcio Schultz. Aí o Márcio resistia, que não queria botar o nome dele, e uma mulher, depois de 24 anos, a gente sabe convencer, assim, né, Márcio? Eu acho que você tem toda a razão, porque eu faria a mesma coisa, porque nós aqui falando assim, faz lá com o Márcio. Enneagrama do Márcio é tudo do Márcio, então tá tudo certo, Fabrício, está aprovado. Por mim. Aí hoje virou no Instituto Márcio. E é muito engraçado, porque hoje eu tenho muito mais curso meu no Instituto Márcio Schultz Enneagrama. Eu tenho trabalhado muito com autoestima, poder pessoal, tenho com psicologia. O upgrade também do Instituto Renove, do Instituto Márcio Schultz, é que no Instituto Renove a gente focava mais em... Nós temos as metodologias e aplicávamos nas empresas com os clientes. No Instituto Márcio Schultz, o foco é deixar um legado de conhecimento para que as pessoas utilizem esse conhecimento. E de qualidade, de enneagrama raiz. Porque tem muita gente que só fala abobrinha por aí, né? Vocês têm essa constatação também? Tudo, né? Todas as ferramentas que a pessoa tem um certo quilômetro a mais para poder oferecer, ela acaba se tornando superficial. Tudo é assim, né? Então, e a gente percebe que o enneagrama não poderia ser de forma diferente. Então, existem players que acabam utilizando de forma mais superficial. Há uns 12 anos atrás, acho que era em 2015 anos quase, 20, a gente foi convidado pelo Urânio, Christian, Elaine Martins, que eram profissionais que já trabalhavam com enneagrama, a trazer a Associação Brasileira de Enneagrama lá dos Estados Unidos para cá. Eu registrei a associação aqui em Florianópolis, no cartório de Floripa, né? E a gente é um dos cofundadores, o Márcio foi o primeiro vice-presidente, eu também, diretora de tudo, desde de congresso, Eu também participei como fundador disso, acho que eu não estou mais. Não, só existia aqueles 20 fundadores, a gente que ligava lá para os fundadores, pagava, ninguém mais pode ser fundador hoje, então se você é um dos fundadores, pagou R$1.000 na época, nós estamos lá no site. Nós estamos no site da IEA como fundadores. E nossos fundadores. A ideia lá era montar a Associação Brasileira de Enneagrama para que não tivesse essa questão de banalizar o enneagrama, porque senão, como a Márcia falou, né, um enneagrama mal explicado, não se entende enneagrama lendo um livro para dar aula, não se entende o enneagrama fazendo, olha o que vocês falaram, vocês fizeram uma formação com a gente, vocês dão uma aula, indicam a gente, porque o negócio de vocês, né, ele está dentro daquele processo. E então hoje tem, mas em todas as áreas, não tem médico bom e médico ruim, não tem terapeuta bom, terapeuta ruim, né, psicoterapeuta. Então, assim, a gente tem que torcer para que as pessoas façam e que estudem mesmo. A gente vai fazer um podcast agora com o Christian Pater, que é uma outra pessoa que utiliza enneagrama também. Então, assim, que possam conhecer o que é o enneagrama profundamente, para não ter constrangimentos em sala de aula, não trabalhar, não sair tipificando errado, porque muitas pessoas podem, às vezes, até entrar num processo emocional ruim, né? Uma aversão à ferramenta. Uma aversão, piorar a gestão. Mas que não é o caso de vocês, que são super sérios trabalhando com... Mas vocês sabem o que a gente vê muito é as pessoas fazem um curso de enneagrama assim, de 2 dias e saem e falam assim, esse cara é 1, esse cara é 4, esse cara é sempre muita calma nessa hora.
Não é assim que funciona. E quando eu ouço isso, me dá até uma coisa assim, eu falo, pera um pouquinho. Não é assim que funciona. Né? Então, quando as pessoas perguntam, que tipo que você acha que eu sou? Eu falo, vai lá estudar no Massachusetts. Essa é a minha resposta. Saibam você. Não falo. O nosso papel não é aprofundar. Nós nem temos competência para falar. Quem sabe a gente faça aí a formação de analistas com vocês em breve. Meu Deus, ficar feliz e honrado. Vou mandar uma aulinha, 2 para vocês conhecerem, que vocês vão gostar. Vou amar. Já pessoal, estou gostando. Gente, nós já estamos aqui há 12 minutos estourados aqui. Muito minha obrigado. Gratidão, que eles deram aula, saíram correndo da aula, vieram para cá. Minha gratidão para vocês, assim, por estarem aqui com a gente. A gente sabe, a gente está no mesmo barco, remando no mesmo caminho, né? A gente é daquela turma que acredita que peixe não sobe em árvore, não é tudo que pode, não é tudo que dá, né? Exatamente. Ó, gente, a gente... Palavras finais de vocês, antes que a gente passe aqui o nosso vinhetinha de término, e depois da vinhetinha no término, fica aí nos bastidores, que eu quero me despedir de vocês junto com a Márcia, tá bom? Mas as palavras finais de vocês. Então, lembre-se que os profissionais do futuro, se espera um profissional do futuro que haja um desenvolvimento da inteligência emocional. Não é mais uma possibilidade, é uma realidade. E é necessário que no desenvolvimento da inteligência emocional nós nos aprofundemos numa métrica, uma capacidade de identificar, reconhecer, mensurar aquilo que está sendo falado. E não existe ferramenta que seja mais precisa nesse caminho de métricas sobre as emoções do que o Eneagrama. Então, sugiro fortemente que você, de uma maneira ou de outra, conheça e se abasteça com isso, né? Evolua através do seu processo de inteligência emocional. Então eu tenho 2 coisas para falar. Posso também? Adoro poder deixar um recado assim. Primeira coisa, dizem que no futuro grande parte das profissões irão desaparecer, não é verdade? Muita tecnologia, cada vez mais os cargos e profissões estão desaparecendo. Vai ser muito importante o profissional que entende gente. Então, entender de comportamento, de emoções, isso é prioritário. Essa é uma coisa. Então, é fundamental, gente. Eu me inscrevi agora num curso de uma universidade de Sydney de psiquiatria positiva. E falando exatamente isso, se a gente não souber lidar com depressão, distanciamento e assim por diante, e emoções, a gente não vai conseguir. Nesse sentido, o Eneagrama ajuda muito. E a segunda coisa o Eneagrama, muitas metodologias que vocês dão aí também, nos faz olhar para dentro, aprender sobre a gente e aprender uma coisa que a gente não sabe fazer direito, que é amar. Nós temos muita dificuldade de amar a gente, e daí eu não vou conseguir ser uma boa profissional se eu não me validar, se eu não me amar do jeito que eu sou, se eu não me aceitar do jeito que eu sou, e muito menos conseguir lidar com o outro, aceitar, respeitar, ter compaixão pelo jeito do outro. Então, assim, a gente está sendo obrigado a aprender isso, ou vai ficar cada vez mais longe de tudo. E não precisa, claro, piega, sair amando todo mundo que a gente vai trabalhar. Mas a partir do momento que a gente entende o outro, a gente tem mais compaixão. E a gente fica bem melhor que com a gente mesmo. A gente pode amar por enquanto. Que lindo. Amor, não consigo saber disso. Ao contrário. Vai quebrar. Não vamos perder contato. Fazia tempo que a gente não falava, né? E agora estamos aqui em contato. Estou muito saudoso, muito com vontade de dar abraço em vocês. A primeira oportunidade que eu tiver em Floripa, com certeza eu vou procurar vocês. Venha aqui! E nós estamos morando em Santos agora, viu? Quando vocês vierem para cá, aqui em Santos, Canal 5, me avisa, a gente come alguma coisa junto, fica um tempinho junto aqui, tá bom? Tá bom. Pessoal, e aqui em Floripa também, vem visitar a gente. Dúvida. Passa por aqui, tem que vir aqui. Agora, então. Vou colocar aqui o nosso videozinho institucional, ele é 1 minutinho, e aí fecha o nosso negócio e a gente volta para falar a palavra final aqui nos bastidores, tá bom? Sai daí, não, fica aí. Pessoas que nos assistiram. Para você que não conhece o Eneagrama, estas são as pessoas. Vai lá, vou deixar linkado aqui na descrição o instituto de vocês. Tá bom. E gratidão ao casal, viu? A gente está